paz do Senhor Jesus, meus amados, tudo bem com vocês? Vamos meditar num versículo da Bíblia. No dia de hoje, 8 de setembro de 2024. Então, o versículo está em Mateus, capítulo 5, versículo 14 e 15, que diz assim: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Vamos ver agora aqui o comentário que o autor colocou sobre este versículo. E depois também eu também faço um comentário aqui, agregando ao comentário do autor, tá, irmãos? Não é desfazendo, não, pelo contrário, é somando, tá bom? Então diz assim: se você é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, se está vivendo a vida cristã como ela deve ser vivida, então, por favor, conte aos outros. Alguns cristãos acham que se as pessoas somente os observarem quanto ao modo como vivem, como são honestos, o quanto amam suas famílias e como trabalham duro, irão desejar também isso e automaticamente virão a Jesus. Além de ser sal no mundo, os cristãos devem ser também luz. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Quem é o sal estimula os outros a ter sede por Cristo. Quem é a luz proclama Cristo. Há lugar para viver em conformidade com o Evangelho e há lugar para contar sobre ele. Mas há que se alertar para o fato de que, se você não estiver vivendo esta vida em conformidade, por favor, não conte aos outros. Se você não tentar mesmo viver como cristão, não fale aos outros sobre Jesus, pois, na verdade, irá causar mais danos do que bem. O mundo precisa ver discípulos verdadeiros de Jesus. O que o mundo não precisa é de mais maus exemplos, de compromissos meia-boca, de cristãos mornos, tentando viver em dois mundos. Precisamos de verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo, vivos e pulsantes. Então, meus amados irmãos, eu achei muito interessante essa reflexão aqui que o autor colocou para nós. E eu concordo com ele, meus irmãos. Concordo, acredito que a maioria de vocês também vão concordar. Aqui ele está falando a respeito dos que são verdadeiros e dos que são falsos. Aqui ele está falando que os verdadeiros devem falar de Jesus e não deixar somente que as pessoas observem as suas atitudes, mas falar de Jesus. E aqui ele está falando dos falsos. Agora a questão é como a gente vai detectar os falsos e os verdadeiros, já que os falsos se passam por verdadeiros. Bom, a Bíblia nos dá um exemplo de como a gente deve observar isso. A Bíblia diz: pelos frutos conhecereis a árvore, né? Então, como a gente vai detectar? Através dos frutos. Mas os falsos, às vezes, também podem apresentar frutos aparentemente bons, porque às vezes os falsos também possuem os dons, e os dons não é o que caracteriza o verdadeiro, né? Os dons não é. A gente olha uma pessoa cheia de dom e pode pensar: nossa, que maravilha. O dom edifica a igreja, o dom levanta a igreja, porque veio de Deus. Mas a pessoa que tem o dom, às vezes, não é verdadeira, às vezes pode não estar salva, né? Então, como, meus amados irmãos, que a gente vai detectar? A Bíblia também tem um versículo que nos dá uma margem para entender isso, que é quando ela fala assim, que o Espírito Santo que habita em nós testifica com o nosso espírito quando alguém fala em nome de Deus. Então, para isso nós precisamos, para detectar o verdadeiro e o falso, ter o quê? O Espírito Santo. Outra coisa que nós temos que levar em conta, meus amados irmãos, por que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque nós estamos vivendo em tempos de engano, onde o engano tem operado numa proporção gigantesca. E muitas vezes as pessoas julgam os outros pela sua forma exterior, né?
porque até faz um certo sentido, não é? É meio inconivente, é meio incoerente, não é inconivente, mas incoerente a palavra correta. A gente vê uma pessoa que está vestida com uma roupa inapropriada pregando a palavra de Deus, né? Uma pessoa que está totalmente exposta no seu corpo, falando de Jesus, do amor de Jesus. Pode até falar de Jesus, pode até falar do amor de Jesus, né? Mas uma coisa é falar de Jesus, outra coisa é verdadeiramente ter essa comunhão com Jesus. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos? A Bíblia fala que Jesus ama todas as pessoas e ama. A Bíblia fala que Jesus perdoa todo aquele que se arrepende e perdoa. A Bíblia fala que Jesus ama todos, mas ele não é conivente com o pecado. Então, às vezes, o que a gente vê? Pessoas que estão vivendo a sua vida ao seu bel prazer, da forma como querem, mas elas acreditam que está tudo bem com elas, que elas estão indo para o céu e pronto, simples assim. Então não é assim, meus irmãos, deve haver uma renúncia. A Bíblia fala que os discípulos de Jesus, como lemos no começo, são a luz do mundo e o sal da terra. Então essas pessoas, elas têm que ser diferentes em tudo, no seu interior e no seu exterior. Mas quem conhece realmente essas pessoas, meus irmãos? No seu interior. É somente Jesus, é somente o Espírito Santo, é somente Deus. Então, meus amados irmãos, qual que é o nosso papel em tudo isso? Nós observamos, nós vemos as atitudes das pessoas, mas nós não podemos de maneira nenhuma, meus irmãos, idolatrar ninguém e nem pôr expectativa demasiada em ninguém. Fulana é uma santa mulher de Deus. O fulano é um santo homem de Deus. Às vezes não é, meus irmãos. Então só Deus é que pode saber o que está no coração daquela pessoa, tá? Às vezes a pessoa é muito usada no dom e às vezes também a gente confunde uma autoridade espiritual, meus amados irmãos, com o temperamento da pessoa, com a autoestima, com a autoconfiança que a pessoa tem. Às vezes ela expõe a palavra pelo dom com uma autoconfiança que a gente pensa, nossa, que autoridade divina! E não é autoridade divina. Às vezes é somente o jeito da pessoa, o jeito dela se expressar, a liberdade que ela sente, a autoconfiança que ela tem. Tá, meus amados irmãos? Então, meus queridos, nós estamos vivendo esses tempos muito difíceis na Terra. Então, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Eu achei muito importante este comentário do autor, porque ele disse, se você não é verdadeiro, não fale de Cristo, porque aí vai escandalizar. Isso já tem um monte de gente escandalizando, meus amados, o evangelho confundindo a cabeça das pessoas. Então é isso que eu olho muito para mim, digo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque às vezes, meus amados irmãos, o nosso jeito de pensar não é que seja pecado, né? O nosso jeito de pensar, às vezes, não está fora da Bíblia, mas pode escandalizar outras pessoas. Então a gente tem que pensar tudo isso, né, meus amados irmãos? Tem um versículo na Bíblia que Paulo fala, advertia os irmãos que não escandalizassem aqueles outros que não entendiam da forma como eles viam. Eu não me lembro que passagem era, se era sobre a comida, parece que era sobre a comida. Fulano não come carne, ou fulano não come isso, não come aquilo, porque acha que é pecado. E aí Paulo, ali, eu não me lembro bem onde é que está essa passagem, Paulo orienta eles para que não escandalizassem os outros. Então tem tudo isso, meus amados irmãos. Existe o cristão imaturo, o cristão maduro. Então nós convivemos junto, convive junto, o joio e o trigo estão junto, meus irmãos. Então, o que eu vejo, o que eu analiso de tudo isso para mim? Não pôr expectativa demais em ninguém, meus irmãos, para a gente não se decepcionar, não sofrer demais e procurar sempre buscar a Deus e a comunhão com o Espírito Santo para não sermos enganados por aqueles que acham que são e não são. E também não pôr expectativa demais naqueles que são. Às vezes a pessoa é verdadeira, é bem intencionada, mas também pode falhar. Porque nenhum de nós está livre de falhar, viu, meus irmãos? Todos nós somos seres humanos, dependente da misericórdia de Deus, tá bom? Só uma reflexão, pense sobre isso. Deus te abençoe e beijo no coração.